Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí nos prestigiando, né? Fica aqui nossa gratidão, nosso abraço. Para você que está chegando, seja bem-vindo. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Né? Para você que curte uma boa história, né? Que curte as coisas da espiritualidade, né? Eu tenho certeza que você vai achar no nosso canal aquilo que você está procurando, aquilo que você curte. Hoje mesmo nós vamos contar uma história ótima, chamada Um Criminoso Interestelar. Nelson Silva Shogun era pedreiro, pai de 2 filhos, a Camila Bonitinha, 8 anos, e o José Marrento, 6 anos. Marido da Eleudásia, faxineira de mão cheia, mãe de família porreta e mulher apaixonada pelo marido. Eita, Deus. Ele gostava de trabalhar, mas quando o trabalho acabava e o fim de semana chegava, ele trocava o trabalho pela cachaça e os amigos do boteco na rua onde ficava o barraco. Eleudásia já sabia do gosto do marido pela branquinha quando se casou com ele. Mas de uns tempos para cá, o vício de Nelson estava começando a incomodar. E o jeito, depois de ela cansar de reclamar sem que o marido lhe desse bola, Eleudásia acabou apelando para o padre, pois sabia que o padre Manuel era a única pessoa neste mundo que Nelson atendia sem responder. Pois o pedreiro acreditava que o padre era o homem santo, um enviado de Deus. Pode deixar, minha filha, que eu vou falar com o seu marido. Ainda mais porque vocês vão ser festeiros de São Geraldo, né? E trabalhar para organizar a festa, né? E vamos ter alguns encontros de trabalho, onde eu vou poder falar com ele, que não fica bem um devoto do santo, que é cachaceiro. Então, que ele fale com o santo para ajudá-lo a largar o vício. A mulher do pedreiro ficou satisfeita com a conversa do padre. E do jeito que o padre Manuel havia prometido, assim que apareceu a oportunidade, na primeira reunião com os festeiros, ele chamou Nelson num canto. Nelson, meu filho, você precisa maneirar com a bebida. Ah, seu padre, minha mulher não pode achar ruim o meu rolo com a branquinha, pois eu conheço a branquinha muito antes da Eleudásia. Você não ama a sua mulher? Não ama ela? Ah, mas eu amo, mas não sei se amo tanto ela a ponto de largar a branquinha. Pai. Você perde o controle, moço, quando bebe, grita com sua mulher, assusta os seus filhos. É que ela fica me enchendo, pai, em vez de me deixar em paz. Peça para São Geraldo ajudar, porque senão você vai acabar sozinho, sem sua família, com uma garrafa de cachaça no lugar dela. Nelson perdeu a cabeça para frente, juntou as mãos e deu um risinho. Só mesmo o santo para me fazer largar a branquinha. Chegando em casa, sentindo-se envergonhado, Nelson não resistiu aos apelos do filho e decidiu assistir com ele a um filme na televisão de ficção científica, o tipo preferido que José Marrentinho gostava, né? Pai e filho, e filhos, né? Porque também tinha a menina, a Camila, né? Camila Bonitinha, grudaram os olhos na tela da TV para assistir o filme A Guerra dos Mundos, de 2005, dirigido pelo cineasta Steven Spielberg, estrelando o superastro americano Tom Cruise. Não demorou, Eleudásia apareceu com pipoca e guaraná para a alegria geral. No filme, os marcianos invadiram a Terra e os homens lutavam para sobreviver. Pai, os marcianos estão acabando com a gente. Nelson se virou para Marrentinho, que estava com a boca cheia de pipoca. Ninguém consegue acabar com os heróis americanos, meu filho. Nem os marcianos. Você vai ver. Por que os marcianos estão brigando com a gente? Ah, meu filho, eu acho que pelo mesmo motivo pelo qual os homens vivem brigando entre si. Porque não tem nada melhor para fazer. Como no final do filme os marcianos morrem de cansaço de tanto correrem atrás do Tom Cruise, tentando acabar com ele, Marrentinho se deu por satisfeito e seus olhinhos brilharam quando ele disse: Poxa, pai,
Bem que o senhor falou que o Tom Cruise ia salvar o mundo dos marcianos maus. No dia seguinte, Nelson foi trabalhar chateado por causa da dura que havia recebido do pai. Distraído, ficou lá pensando se valeria a pena trocar o calor da patroa pelo da branquinha. Quando Eudásio viu que a chamada do celular era da firma, em que o marido trabalhava, ela tremeu nas bases. E quando ficou sabendo que o marido estava no hospital entre a vida e a morte após sofrer um acidente, o coração dela ficou pequenininho. As esperanças na recuperação de Nelson se esvaíam depois de 3 dias de coma. Contudo, no quarto dia, Nelson abriu os olhos como se nada tivesse acontecido, para a felicidade de Eleudase. De volta ao lado oscilar, Nelson estava distante, como se sonhasse. A patroa procurou encarar o estado dele com tranquilidade, acreditando que era algo normal depois de um acidente tão sério. E era melhor tê-lo daquele jeito, mesmo do que não tê-lo mais. E que não demoraria que ele voltasse a ser o Nelson maridão que era tanta amado. Acreditava nisso. Nelson voltou a trabalhar normalmente, parou de beber e se encontrar com os amigos do bar. E quando estava em casa, passava o tempo na internet lendo. Puxa, a nova versão do Nelson gostava de malhar, de correr, de tomar sol, não comia nem bebia porcarias, mas não gostava da pescaria que a antiga versão tanto gostava, nem da sinuca ou do carteado. E apesar de estar sempre pronto para ajudar os filhos e a esposa, o novo Nelson nem de longe parecia com o antigo. Eleudase acordou um dia e viu que Nelson se olhava no espelho. A barriga do marido havia desaparecido, músculos cresceram pelo corpo todo dele, né? Os cabelos estavam mais sedosos e brilhantes e a pele mais fina. Nelson havia, sem dúvida nenhuma, rejuvenescido. E a Leodásia se sentiu feia e envergonhada por estar casada com um homem de 40 anos que aparentava 20, sendo ela uma mulher de 30 que aparentava 50. Além disso, os nomes feios sumiram do linguajar de Nelson, assim como as piadas ruins e os deboches. E ele parecia conhecer tudo de tudo, como se sua mente estivesse permanentemente conectada à internet. Nelson começou a subir na fila, deixou de ser pedreiro e virou encarregado. E quando ele disse que ia fazer vestibular para engenharia, Eleudásio surtou ao imaginar o marido na companhia de moças bonitas e inteligentes. Padre, o que foi, minha filha? Por que essa angústia? É o Nelson, padre. Ele voltou a beber? Não, padre. Desde o acidente, ele não colocou mais uma gota de álcool na rua. Eu ouvi mesmo dizer que ele virou um outro homem. Pois é, padre. Acho que o santo exagerou no remédio. Porque aquele homem que está lá em casa, não, meu Nelson, não tem nada a ver com ele. Isso não é bom, minha filha? Ele melhorou no trabalho, o salário subiu, deixou de ser pedreiro, virou encarregado, e agora está querendo entrar para a faculdade de engenharia e virar doutor. Mas que maravilha, minha filha. Seria mesmo uma maravilha se a queda que ele sofreu não tivesse trocado o coração dele pela cabeça. A Manuel ficou olhando para a mulher do Nelson e entendeu o que ela queria dizer. Mas ela não deixou por menos e foi logo se explicando. O jeito com que o novo Nelson me olha é do mesmo jeito que ele olha para todo mundo. Aquele jeito sem sal, do mesmo jeito que ele passou a olhar os filhos também. Enquanto o antigo Nelson, quando me olhava, eu podia ver o amor no olhar dele. E quando ele olhava para os filhos, seus olhos brilhavam de satisfação, como se o José e a Camila fossem duas pedras preciosas para ele. Eleodásia levou as duas mãos ao rosto, como se tomada pelo desespero. Sabe, padre, eu não tenho mais coragem de chegar perto dele, de tão bonito que ele está. Nelson é cheiroso que nem uma flor. Ele parece um desses modelos que a gente vê nas revistas. Ele anda tão bonito que as mulheres da minha vizinhança, sejam solteiras, casadas, enroladas, todas elas param o que estão fazendo para dar uma olhada nele quando ele passa andando na rua, como se desfilasse numa passarela. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Eleodoro. Mas o pior é a falta de assunto que eu tenho com ele. Ou é o contrário, que eu não tenho com ele. Pois ele agora é quase um doutor e não se interessa mais pelas besteiras que o antigo Nelson se interessava. O negócio dele agora são altos papos.
E das conversas miúdas, ele não quer nem saber. Quando pergunto alguma coisa para ele, ou ele me responde com um sim ou com um não, ou quer me dar uma aula sobre o assunto. Não tem mais aquilo de não sei lá, você que está certa, querido, deve ser isso mesmo, ou você quem sabe, amor. A mulher levou a mão à cabeça e mexeu nos cabelos. O meu antigo marido, quando eu dava bandeira para ele, não vacilava, vinha correndo atrás de mim e me fazia sentir uma princesa. Mas não adianta eu dar bandeira para esse outro, porque ele não entende o que eu quero. E me deixa sozinha na cama rezando para São Geraldo em vez de vir rezar junto comigo. E os meninos? O que acham do novo pai? Ora, seu padre, como a nova versão de Nelson não tem coração, ele nunca fica com raiva, se magoa, não briga com os filhos, não passa culpa em ninguém, não altera a voz, não põe de castigo. Ele, com toda a paciência do mundo, quando vê um filho fazendo alguma coisa atrapalhada, para o que está fazendo e dá uma explicação para a criança, de um jeito que a própria criança chega à conclusão que errou e que não deve errar de novo. E como tanto o José quanto a Camila já não aguentam as explicações do novo Nelson, eles procuram não chamar a atenção dele. Mas, então eles pararam de fazer traquinagem? Ah, seu padre, nem parece que são crianças, de tão bem comportados que eles andam. A pobre coitada soltou uma gargalhada. Meus filhos não são mais crianças, mas bichinhos bem treinados. Meu marido não é mais meu marido, mas uma enciclopédia ambulante. Eu não sou mais uma esposa e mãe de família. Só não sei ainda o que eu sou agora. O certo, no entanto, é que eu morro de saudades do meu velho Nelson, do tempo em que a gente chama família, a despeito da cachaça do Nelson, das traquinagens das crianças e da minha choradeira. Hoje tenho casa boa, despensa cheia, roupa cara, dinheiro sobrando, tranquilidade, filhos obedientes, e o marido que eu pedi para São Geraldo. Mas estou morrendo de raiva do santo porque ele me atendeu, pois percebi que para ter uma vida assim eu tenho que ser outra pessoa que não sou. E o que você quer que eu faça, minha filha? Ah, pede para o santo trazer meu marido de volta, pai. Fale com o Nelson, quem sabe o senhor não faz ele voltar a ser o que ele era antes. O padre Manuel viu que o caso era sério e fez o que Eleodásia lhe sugeria, rezou para São Geraldo pedindo ajuda. E quando chegou o domingo, depois da missa, ele discretamente chamou Nelson para uma conversa. Após Eleodásia pegar as crianças e rumar para casa confiante que o bom padre ia dar um jeito na vida dela. O que posso fazer pelo senhor, padre? Vamos direto ao assunto, Nelson. Sua mulher veio falar comigo. Ela está com algum problema? Ela disse que depois do acidente você virou outra pessoa que ela não reconhece mais. Uai, seu pai, eu creio que mudei para melhor, uai. Pode parecer uma contradição, Nelson, mas nem sempre estamos preparados para o melhor. Então ela quer que eu piore? Ela quer que você volte a ser quem era antes do acidente. Ah, seu pai, o Nelson antes do acidente estava com os dias contados. Eu salvei a vida dele. O que você disse? Eu disse que havia um câncer em pleno desenvolvimento no fígado do Nelson por causa da cachaça. Não foi isso que eu perguntei. Eu quero saber quem é esse eu de quem está falando. Nelson não pareceu se abalar com a crença do pai. E calmamente disse: Eu sou um criminoso intergaláctico, pai. Fugia do meu planeta estando com a polícia no encalço, quando no exato momento em que iam me pegar, consegui escapulir da minha nave e cair no seu planeta. Precisava de um abrigo. Perambulava por aí quando vi o espírito do Nelson chorando ao lado do corpo caído. A queda do andaime 10 metros acima da gente fez com que as amarras que prendiam o espírito dele ao corpo se soltassem. E não demorou que os espíritos que guardavam o Nelson aparecessem para levá-lo embora, deixando o corpo vazio do jeito que eu precisava. Padre Manuel ficou olhando para Nelson, imaginando no que ia dar, no que ia dizer a ele, e decidiu que se aquilo era algum tipo de brincadeira, então ele ia brincar também. Qual foi o crime que cometeu?
Nelson olhou sério para Manuel. Eu poderia ter ajudado o irmão e não ajudei. O padre ficou com uma cara mais assustada ainda do que quando Nelson disse que vinha de outro planeta. E isso é um crime? Olha, seu padre, no meu planeta não há mais guerra, nem ódio, raiva, mágoa, pobreza. Nele vigora a lei do amor. Mas não o amor misturado de egoísmo que vejo no coração dos homens do seu mundo, mas um amor cuidado, amor respeito, comprometimento, partilha, tolerância. Portanto, o que eu fiz foi crime. E a pena é o banimento temporário para o mundo inferior, onde eu pudesse pagar a minha vida com a vida. Fugi, quando fiquei sabendo que estava atrás de mim. Esperava despistar meus perseguidores e que eles me esquecessem. Mas o fato é que acabei quase sendo pego e terminei o mundo inferior ao meu, vivendo no corpo detonado de um cachaceiro. O padre sorriu. Vou ver que a vida está lhe dando a chance de reparar seu erro. Do que está falando, padre? Dê a Eleodásia o que ela quer, não custa nada você fingir que é um antigo Nelson e dar um pouco de amor para ela. Não posso dar a ela o que ela quer, porque eu não tenho o que ela quer. Nelson se levantou e se foi, deixando o padre pensativo. E quando Nelson desapareceu pela porta, o padre Manuel pediu socorro a São Geraldo. Ouvindo o bom padre, sentindo a aflição de Eleodásia, sua devota, São Geraldo parou Nelson na saída da igreja, que ouviu a voz do santo dentro da cabeça dele. Preciso da sua ajuda, Nelson. O que posso fazer por você? Sei que quer ajudar a Eleodásia, mas não sabe como. Sim, desejo, porque senão estarei incorrendo novamente no crime de abandonar alguém que possa ajudar. Pois bem, Nelson, eu vou levá-la até onde está o espírito do verdadeiro Nelson. O criminoso intergaláctico entendeu o que o santo queria e concordou com ele. Foi para casa, entrou no quarto, se deitou e, concentrando, entrou em transe. O espírito do criminoso saiu do corpo, dando de cara com o espírito de São Geraldo, e ambos adentraram o plano espiritual e pararam numa região triste e sombria, onde espíritos vagavam sem destino. Após alguma procura, o criminoso achou o espírito de Nelson, cujos olhos arregalados e sofridos demonstravam a falta que a branquinha estava fazendo para ele. Posso fazer você voltar para o seu corpo, Nelson. Nelson admirou-se da estranha figura diante de seus olhos. Mas como o São Geraldo estava junto dela, Nelson não saiu correndo como pensou em sair. E o que quer em troca? Que dê uma vida melhor para sua família. Nelson caiu de joelhos diante do criminoso e do santo. Me tirem daqui, que eu prometo que darei tudo de mim para minha família. O criminoso, então, posturou novas amarras entre o espírito e o corpo de carne e osso de Nelson. Sem um corpo para abrigá-lo, o criminoso se entregou à polícia. Por sua vez, o velho Nelson reapareceu, sendo acolhido pela família com todo amor. Em troca, ele não quis mais saber da branquinha. Estimulou a esposa a estudar e os filhos a procurarem suas melhores versões possíveis. Em vez de ele descer até onde a esposa e os filhos estavam, ele os trouxe até onde sua nova versão havia levado. Dentro da nave, da polícia, o criminoso se voltou para o policial e disse: Para onde está me levando? Para casa, claro. Mas para casa? É certo, o policial vira, né? Fala e responde bem. É certo que você cometeu o crime de negar ajuda a um irmão que poderia ter ajudado em nosso planeta. Porém, fiz de tudo para devolver a felicidade para a família do Nelson, habitante de um planeta primitivo que desconhece o verdadeiro amor, reparando o seu erro e ainda conseguindo os créditos com o Pai Celestial, que é infinitamente bom e misericordioso. A família de Nelson se achava lá na igreja. Era fim da missa, e o padre Manuel não conseguiu segurar a vontade de ir até Nelson, mulher e filhos, e perguntar como estavam. E foi o próprio Nelson que respondeu: Ah, padre, agradece o santo por mim, pois ele usou até de um criminoso intergaláctico para ajeitar a minha vida. E aí, gostaram da história? Que boa história, na verdade. A história diz que quando a gente precisa
o Pai movimenta o universo, se for necessário, para nos ajudar. Né? A mulher do Nelson estava numa aflição danada. Né? Ah, eu quero um marido melhor. É direito dela. Todos temos direitos. Direito de querermos pessoas melhores ao nosso lado. Né? Queremos que o nosso companheiro ou companheira melhore. Né? O Nelson tinha um problema com a cachaça, né? Que a gente tem, e ele não conseguia largar. Né? Então a mulher dele rezou para São Geraldo, né? Procurou trabalhar por ela, pelo Nelson, e até mesmo um acidente, né? Que poderia ter sido fatal, poderia ter tolhido a vida do Nelson, entristecido a vida da mulher dele, deixado ela cheia de arrependimento. Né? Até mesmo um acidente, a vida deu jeito, né? Para que a vida do Nelson e da mulher dele tivesse um recomeço, né? Num nível mais elevado. É interessante, no final da história, fala, né? Que o Nelson ele não desceu. Né? Na hora que ele chamou a família para si, né? Ele levou a mulher, ele levou os filhos. Né? Ele poderia ter descido ao mesmo nível que ele estava, né? Voltado ano passado, mas não, houve uma progressão. A história mostra que todas as tragédias, né? O criminoso fugindo, tudo isso aí, no final das contas, Deus amarrou isso tudo de forma a que a história desse como resultado, né? A recuperação do Nelson, a alegria da esposa e dos filhos e o resgate do criminoso intergaláctico. Né? Uma ótima história, na verdade, né? Mostra que tudo contribui para o nosso crescimento espiritual, moral, né? Nosso crescimento profissional. Né? O Nelson deixou de ser pedreiro. Né? A história não diz se ele conseguiu passar um vestibular para engenheiro, mas provavelmente ele vai passar. Né? O criminoso deixou dentro do Nelson, né, a vontade de progredir. Né? O que o criminoso fez? Na hora que ele entrou no corpo do Nelson, viu aquele corpo deteriorado, falou, não, vou consertar isso aqui. Né? É aqui que eu vou morar agora, eu vou me esconder da polícia aqui dentro, mas esse lugar não precisa ser um lugar ruim. Né? Eu vou transformá-lo num lugar bom. E o Nelson ficou até um cara mais bonito, rejuvenesceu, né? Diz a história. Ele ficou tão bacana que a própria esposa ficou com vergonha de si mesma, né? Porque ele rejuvenesceu, né? Ele correu atrás. Aí, no decorrer da história, a gente pode intuir e inferir, né? É que a esposa dele também, na ascensão dela, porque o Nelson promove essa ascensão, né? No final ele diz isso, trazê-la para cima, né? Ela provavelmente deve ter ficado mais bonita também, né? Tá, para ginástica e tal, para estudar, para uma profissão mais melhor remunerada, né? Progrediu, cresceu, né? Aproveitou a oportunidade de crescimento do marido e cresceu junto com ele, né? Porque isso é que é o amor, né? O amor é quando crescemos juntos, na verdade. O problema do criminoso intergaláctico, né? É que no mundo dele o amor é lei. Né? E não amar era a violação da lei. Né? Enquanto que o nosso mundo é o contrário, o amor é uma exceção. Né? Aqui a gente briga o tempo todo, discute o tempo todo, vive magoado, vive com raiva. Né? As pessoas que realmente amam são que não têm interesse nos sentimentos pobres, né? Que querem enriquecer suas vidas. São poucas pessoas, né? Aquelas que sabem que o amor é o que nos interessa. Né? É ele que nós queremos. Né? Desenvolver o amor é o objetivo da nossa vida. Né? Nós exercitamos todos os dias, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Exercitamos as virtudes, né? Para interiorizá-las um dia. Né? E a virtude das virtudes é o amor. Quando nós interiorizarmos o amor, a gente chega lá. O amor passasse o ar que a gente respira, aí nós chegamos lá. Né? A gente não vai brigar mais, vai discutir mais, não vai se aborrecer mais, vai viver em paz, vai viver com alegria sempre. E seremos agradecidos todos os dias, a nossa vida será plena de satisfação. Né? O fato é, voltando à história, né, o grande barato dessa história foi que Deus
infinitamente bom e misericordioso, como está escrito no texto, moveu o universo, a engrenagem inteira. Trouxe um ET lá de não sei onde, para poder entrar no corpo do Nelson, e esse cara vai lá no umbral, tira o Nelson do lado, costura as amarras entre o espírito dele e o corpo, volta, dá uma nova chance ao Nelson, de ele terminar a encarnação dele junto com a família dele de uma forma positiva. Né? O Nelson tem uma chance dourada. Né? E parece que a ideia é que ele vai aproveitar, vai se dar bem, vai se transformar numa pessoa melhor. É isso aí, todos os dias a vida, né, nos dá a chance de sermos melhores. Né? E você pode ter certeza que se o seu propósito, se você tiver fé, Deus vai movimentar as engrenagens do universo para que você conquiste, né, os seus sonhos, as suas determinações, né, para que você adquira as virtudes que você precisa, né, para cumprir o seu objetivo aqui neste mundo, né, que é o objetivo de aprender um pouco mais do amor. Pois é, espero que vocês tenham adorado essa história do tanto que eu gostei. História muito linda. Né? Fiquem com Deus e até a próxima.